O Vasco 2024 entrou no modo goleador. Nos últimos 5 jogos, foram 16 gols. Gol do Vasco! Média de 3,2 por partida. Isso coincide com o período em que o argentino Verratti começou a fazer um atrás do outro. Pablo Verratti! Todos os 6 gols do artilheiro do time na temporada foram nessas partidas. Pintou cruzamento no Verratti! Depois que se recuperou de uma fissura na costela. Na área, o Pirata não brinca! O Vasco tem pela frente o único adversário que conseguiu derrotar o time de Ramon Dias em 2024 até agora, o Nova Iguaçu. Se nos últimos jogos a produção ofensiva vem sendo boa, agora precisa evitar os sustos que levou na Copa do Brasil. Depois de um começo avassalador, a equipe se perdeu durante o jogo contra o Água Santa. Por pouco não foi eliminado por um time que está na Série D do Brasileiro. Até essa partida, o Vasco não tinha sofrido nenhum gol em São Januário esse ano. Tinham sido 3 jogos sem ninguém passar pelo Léo Jardim. O meia Galdames acha que o time precisa corrigir as situações de bola parada defensivas, faltas e escanteios em que está sofrendo um pouco mais. E o Vasco tem pouco tempo para tentar corrigir esses erros. Amanhã já é o primeiro jogo da semifinal do estadual. Trabalhar na recuperação. O auxiliar técnico Emiliano Dias disse que é preciso trabalhar em cima de análise e vídeos, porque não há tempo para muita coisa. Mas quando tem que fazer alguma mudança, o grupo aceita, porque os jogadores botaram na cabeça que vão disputar todas as partidas como se fosse uma final até que acabe a temporada. Hasta que acabe na temporada. Hoje, a grande dificuldade que o Vasco tem é essa daí, ó. A gente está vendo no campinho. O Vasco defende com uma linha de 5 lá atrás. E a gente tem um campo muito grande, uma área muito grande que é para ser coberta só por 2 jogadores. Isso é questão fundamental de futebol brasileiro, de onde vai aquela linha, né, de 3. Porque os times que você citou, Leverkusen e Inter Milan, a linha de 3 é muito mais perto, são defensores que eles não estão defendendo a própria área, eles estão atacando a linha de intermediário. Sim, mas quando precisa fazer essa transição defensiva, são times que no meio-campo você tem pelo menos 3 jogadores com muita intensidade sem a posse de bola. O Vasco não tem isso por quê? A gente vê ali o jogador que está posicionado na área central é o Payet. O Payet às vezes volta, às vezes não volta e não tem essa intensidade para fazer isso durante 90 minutos. Aí o Vasco normalmente tem jogada com o segundo atacante, que é o David ou o Adson, que também se recompor demais, se voltar demais, também não consegue preencher. Tá carregando 3. Exatamente. Né? Então o Vasco, por muitos momentos do jogo, passa a defender com 7 jogadores e 3 jogadores com pouca participação. Aí justamente onde o time está defendendo, que eu acho crucial. Porque se a linha está defendendo a área em vez de atacando a linha intermediária, quer dizer que esses jogadores, Payet, não nasceu por isso. Né? Ele não nasceu para... Quer dizer que o espaço que ele tem que recuar é muito, muito maior. A mais alto da linha, o menos distância que um jogador assim tem que voltar. Então, é mais fácil defender aquele espaço se a linha está alta. Mas aí você tem que... Se você não coloca pressão em cima da bola... É isso. A questão é essa. É suicídio. Você jogar com linha alta, mas com a bola descoberta, sim, você vai ter problema atrás para poder correr para trás. E ali eu destaquei mais duas imagens ali para a gente ver comportamentos que deveriam existir no Vasco, que foi justamente o que eu falei. Se você tiver uma linha de 5, mas você tiver pelo menos 3 jogadores com intensidade na marcação no meio-campo para conseguir cobrir esse espaço, que é como, por exemplo, a Inter de Milão joga, você consegue preencher sem ter tanta dificuldade. A outra opção que a gente vai ver na figura seguinte, que é as equipes que jogam com linha de 5, mas que tem 2 jogadores de velocidade pelo lado. Então você baixa e na hora de defender você tem uma linha de 5 e você consegue formar no meio uma linha de 4, porque os 2 pontas baixam. Só que aí, por exemplo, nessa formação, com 2 pontas pelo lado, você teria que abrir mão do Payet, que é algo que é impensável hoje. Essa daí talvez seja uma realidade um pouco mais possível. Mas o Payet está sendo usado pelo lado... Então, ele flutua numa região da esquerda para o meio, com muita liberdade. Ele não fica centralizado esperando a bola no meio. Não. Né?
Ele parte do lado para criar. Isso. Nessa formação, de repente, você tira um segundo atacante, você coloca o Payet com o Verratti mais na frente e você coloca um terceiro jogador com maior capacidade de cobertura de espaço no meio. Na figura seguinte, a gente vai ver... falta velocidade, né, no ataque. É difícil. Por que ele não bota dois no campo e espera que o juiz não perceba? A outra opção é essa. Só que aí, isso daí iria incorrer numa necessidade de você tirar o Payet, que é algo que é impensável, que seria justamente você ter dois jogadores de velocidade pelos lados, quando você perde a bola, você baixa com uma linha de 5, uma linha de 4. Agora, esse modelo também não segura um pouco do apoio dos laterais? Exatamente. O lateral choca com esse jogador que está aberto aí, né? Essa figura é para mostrar uma outra opção que tem defensiva, mas eu não acho que é a melhor possibilidade. A melhor possibilidade que eu acho que seria um teste interessante que eu gostaria de ver no Vasco, seria o Vasco permanecer jogando com 3 zagueiros, mas na hora de defender, que o Vasco defendesse com 2 linhas de 4. E aí a gente pode mostrar o exemplo aí da movimentação no campinho, que isso seria você baixar, ao invés de você baixar os 2 laterais, você baixar um dos laterais desce até a linha de 3 zagueiros, ó. No caso, o Paulo Henrique desce e o Piton, ao invés dele vir até aqui embaixo para fechar o lado esquerdo, ele sustenta uma segunda linha de 4 no meio campo. Isso aqui é a posição defensiva e aí a posição ofensiva, é isso? Essa daí é defensiva e a outra seria do time ofensivamente. Os alas mais projetados. Na hora que você perde a bola, na hora de defender, o Paulo Henrique desce até a linha dos 4 zagueiros, que é um jogador que fisicamente tem mais essa condição, e o Piton, E o Adson abre espaço para ele, o Adson centraliza um pouquinho. E o Adson centraliza para colar no Verratti como uma espécie de segundo atacante, que é a posição que ele... É uma função que ele faz com muita tranquilidade. E o Payet fica armando o jogo por trás desses dois atacantes. E sem a bola... Leo tem a capacidade de fazer isso. Então, né? E sem a bola, o Payet fica mais livre junto com o Verratti na frente, e quando o time recupera a posse de bola, ele não está tão distante da região do campo onde ele é mais letal. E o Piton fechando uma segunda linha pelo lado esquerdo, ele ofensivamente entrega demais. O Piton foi o líder de assistência da temporada passada, um jogador que tem uma qualidade muito grande, não só no cruzamento, mas no passe, capacidade de articular também um jogo por dentro. Então, esse tipo de sistema do Vasco sem a posse de bola, essa espécie dessa recuperação na hora da recomposição, sem baixar os 2 laterais, é um teste que eu gostaria de ver o Vasco fazendo. Porque o sistema com 3 zagueiros, ele de certa forma propiciou que o Vasco conseguisse ofensivamente ter mais jogadores no campo de ataque, conseguisse trabalhar melhor essa bola. Mas defensivamente tem esse problema que o Mansur a gente tem apontado do Vasco ter uma região fundamental do campo muito espaçada, sem conseguir jogadores para cobrir um espaço muito grande do campo. É impressionante como no futebol, tipo, o tornozelo ligado no pescoço, né? Você mexe com o setor do time, igual assistir um pombo andar, né? O tornozelo é muito ligado ao pescoço. Porque eu imagino que na construção do time, na opção de 3 zagueiros, uma das coisas que Ramon Dias está pensando é justamente Payet. Sim. Porque 3 zagueiros... Se você quer um 10, se você quer um Riquelme, né, um 10 do velho tipo, 3 zagueiros normalmente é uma maneira mais fácil de fazer isso, porque com 3 zagueiros dá para botar 2 volantes e Payet flutuando onde há espaço. Então, eu imagino que a opção de 3 zagueiros tem muito a ver com a necessidade de potencializar muito difícil falar isso cedo de manhã, o Payet. E uma questão da formação com 3 zagueiros também, que é você encaixar no time 2 jogadores que podem ser importantes, mas que com linha de 4, na minha opinião, teriam dificuldade, que é o Léo e o Medel. O Léo, para jogar com linha de 4, eu acho que ele tem dificuldade porque ele passa a necessitar ter muito embate com os atacantes, principalmente com o centroavante do time adversário, e eu acho que ele tem essa deficiência. Com linha de 3, ele é um jogador que consegue ser mais protegido, e quando o time tem a bola, ele dá uma qualidade técnica, principalmente na saída. O Medel também jogando com linha de 4, seja de zagueiro ou até como volante, acho que pelo momento da carreira, pela questão física, ele tem dificuldade para ter essa movimentação de cobrir espaços. Então, essa formação com 3 zagueiros, eu acho que ela é ideal para você conseguir ter no time também, além, obviamente, do Payet, Léo e Medel, que são 2 jogadores tecnicamente destacados na equipe. Primeiro, fugindo ao tema, quando o Tim falou do pescoço ligado ao tornozelo, eu me lembrei de uma consulta que eu fiz com um quiroprata em Londres. Aqui no Brasil essa profissão existe, evidentemente, mas talvez a gente não fale tanto dela, né?
E aí eu estava reclamando de dor na coluna e ele está conversando comigo e tal, fazendo perguntas, e aí eu tô vendo que ele está com a mão assim no meu pé, né? E ele me perguntando, eu ali distraído, de repente eu só ouço um barulho, tlec! Ele tinha empurrado o meu pé para cima e assim alinhado o meu quadril, que era o que estava causando a dor na coluna. Olha, ó, o encadeamento, né? Que é igual esse encadeamento de setores do futebol. Não fugir tanto ao tema, né? Mas o nosso, agora indo mais direto a questões táticas, o nosso amigo e ex-companheiro de canal PVC pergunta se o que vocês estão falando lembra o 3-4-2-1 do Chelsea em 2017 com o Conte, que virava 5-4-1. É isso. Você tem uma linha de 5, mas você tem uma linha de 4 no meio campo, onde você consegue cobrir bem os espaços. O que você não pode só ter... que aí é o seguinte, o ajuste tem que ser que nem esse que o Quiroprata fez comigo, de uma vez só, né? Porque senão o que o PVC está chamando aqui de sanfona não funciona, né? Sim. Esse ajuste de um modelo para o outro, naquele campinho que você mostrou ali com os nomezinhos, né? Aquele balanço ali não pode demorar. Isso é treino. Não, ele tem que ser feito... É por isso que tem eu que falei, ser automatizado, você tem um mês para o Campeonato Brasileiro. Você tem um tempo, isso tem que ser treinado, não é você chegar hoje e falar assim, ó, a gente agora vai treinar pra gente defender sem bola dessa forma pro jogo contra o Nova Iguaçu e vai ter que funcionar contra o Nova Iguaçu no domingo. Não é assim. Na verdade, é uma modificação que você vai ter um mês aí para você conseguir trabalhar. Muito bem. E no segundo tempo do Vasco, vocês gostaram de alguma coisa, não? Olha, é difícil, hein? É difícil você Se gostaram de alguma coisa, já estão gostando mais do que o Emiliano Dias, que na entrevista coletiva disse que não gostou, foi de nada. Ó, vamos rodar. El segundo tiempo no gosté de nada, mas hay que seguir mejorando y tratar de continuar con el primer tiempo para poder hacer un Vasco perfecto. Después de un juego siempre tenemos análisis para hacer y siempre tenemos cosas para mejorar, porque a la excelencia de un time lleva años para hacer. Mas la enseñanza que deja este juego es que tenemos que jugar de la misma forma de lo que a gente acredita, de lo que aconteció el primer tiempo, y mantener los 90 minutos. Una vez más, a pesar de hacer un segundo tiempo horrible, Euchimi fue y respondió. Entonces, todo chateado, mas no tanto, porque cuando a gente tiene que reaccionar, sigue la fortaleza de ese grupo y a pesar que no costé nada el segundo tiempo. Ele quer um Vasco... Bom, aí também é o sentimento do torcedor, né? Eu quero aquele do primeiro tempo. Do segundo eu não quero, não. Mas é que o Vasco tem tido, até aqui na temporada, oscilações e principalmente dificuldade de conseguir ter equilíbrio de maneira regular ao longo dos 100 minutos. E na obsessão do Tim, Campeonato Brasileiro vai exigir isso muito mais constantemente do Vasco. Você consegue ver jogos do Vasco na temporada, onde o Vasco... em determinado momento conseguiu ofensivamente criar bastante, mas que defensivamente deixou a desejar. Tem jogos em que o Vasco defensivamente conseguiu ser um pouco mais seguro, mas ofensivamente tinha dificuldade para produzir. O próprio jogo contra o Botafogo. O jogo contra o Botafogo foi ao contrário. O primeiro tempo do Vasco foi pavoroso e o segundo tempo o Vasco teve uma grande atuação. Então a grande missão é conseguir encontrar esse equilíbrio, de um time que seja mais equilibrado, que consiga ser sólido ao mesmo tempo, mas que ofensivamente também consiga articular e, principalmente, que consiga manter isso durante 100 minutos, e não só primeira etapa ou segunda etapa. É o grande desafio aí para a temporada. O artigo de Mansur, eu acho que estava argumentando que o Vasco não estava permitindo tanto, foi antes do jogo de ontem, não estava permitindo tanto a chegada do adversário dentro de grande área, mas estava muito descoberto na frente. É lógico pensar que aumentando a qualidade, como acontece na transição para o Campeonato Carioca, para o Campeonato Brasileiro, deixa aquela zona desprotegida, fica cada vez mais perigoso. Sim, a exigência é maior, você passa a enfrentar adversários com muito mais qualidade técnica. Por exemplo, se a gente for pegar jogos do Vasco contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Vasco conseguiu se defender um pouco melhor, com exceção do primeiro tempo contra o Botafogo, que foi muito ruim, mas conseguiu se defender um pouco melhor até pela diferença da postura, porque como o Vasco enfrentava adversários
que vinham para cima do Vasco, o Vasco se postava de maneira um pouco mais reativa. Então, baixava mais o bloco e as equipes encontraram dificuldade de conseguir penetrar nessa marcação do Vasco. Em jogos desse tipo, contra o Água Santa, contra o próprio Marcílio Dias, acabou que o placar final foi até, de certa forma, enganoso, porque o Vasco encontrou dificuldade também durante boa parte do jogo contra o Marcílio Dias. Quando o Vasco enfrenta adversários que fazem com que o Vasco tenha que ser o protagonista do jogo, tenha que se lançar para tentar construir, para tentar o Vasco derrubar uma barreira, aí é que o Vasco sofre nessa transição, na hora de correr para trás e conseguir essa ocupação de espaço.